Hoje eu quero falar deste grupo aqui, ó. Sabe por que eu estou expondo isso aqui? Porque é público, irmão. Eu estou expondo isso aqui porque é assunto de domínio público. Eu posso expor. Eu não posso falar da pessoa individual. Mas do ensino, da instituição que é pública, eu posso sim. Igreja dos Santos do Último Dia, não é? Que eles dizem, Igreja Verdadeira de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, os mormons. Cuidado. Isso é uma heresia. Essa seita está perdida. Todos que estão dentro dela estão perdidos, caminhando para a perdição. Olha aqui, livro de Mormon. Eles usam esse livro como se fosse revelação de Deus, aonde eles abrem mão da Bíblia, a palavra de Deus. Eles têm o livro de Mormon como uma revelação principal para eles ser conduzido do que a Bíblia. E eu tenho isso aqui para aprender o que ele ensina, a doutrina, os princípios, a fundação. Eu tenho. Por isso que eu digo a você, quando eu vou falar de algum assunto, eu não falo do vento, não falo por falar. Eu falo com base, com firmeza, com conhecimento. Esse livro de Mormons, ele foi escrito dentro de uma tal revelação dada pelo anjo chamado Moroni, que deu a Joseph Smith, um americano. Em 1820, Joseph Smith disse que Deus o Pai e que Jesus Cristo, olha para aí que heresia. Joseph Smith disse que Deus o Pai e que Jesus Cristo, seu filho, apareceu a ele. E então ele ficou sabendo que nenhuma das igrejas da terra era a verdadeira. Está entendendo o que eu estou falando? Joseph Smith disse, dentro dessa revelação que ele passou para esse povo aqui, que ele recebeu a visita do Pai e do Filho, Deus Pai e Jesus Cristo Filho, e eles disseram a Joseph Smith que não tem nenhuma igreja verdadeira na terra, que a igreja tinha se corrompido. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você, essa instituição ensina que a igreja, quando Cristo levantou, ela instituiu-se, ela se desinstituiu, ela se desintegrou, ela não permaneceu. Então Jesus disse uma palavra mentirosa. Ele disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não prevalecerão contra ela. Enquanto a igreja de Cristo foi levantada, ela continuará de pé, prosseguindo, até o dia que vai ser tirada daqui. E o diabo não vai prevalecer. Mas esse povo aqui ensina, essa doutrina, esse conceito de Mormon ensina, que a igreja deixou de existir por um período. E aí Deus vem agora, aparece a Joseph Smith, e leva Joseph Smith a fundar a igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias, onde eles dizem que essa é a igreja verdadeira de Deus. Deu para entender? Depois ele foi visitado por um anjo chamado Moroni, que deu a ele revelação em placas de ouro registrada com registros sagrados, para que fosse a ele dito e mostrado o caminho da salvação, através da revelação desse anjo chamado Moroni, para que fosse traduzida e entregue ao mundo como outro testamento de Jesus Cristo. Eles usam isso aqui, olha aqui, ó. Outro testamento de Jesus Cristo. Aqui já entra o que Paulo nos advertiu. Deus, olha, meu irmão, o Espírito Santo é tremendo, irmão. Quem está na palavra de Deus não é levado ao engano, não, irmão. Por isso que Jesus disse, o homem prudente é aquele que edifica a sua vida na minha palavra. Vem o que vier, ele permanece firme. Agora, quem não edifica na palavra está na areia. Grande vai ser a queda. O apóstolo Paulo vai dizer, há quase 2000 anos atrás, no primeiro século, revelado ali pelo Espírito Santo, Deus orientando Paulo para advertir os irmãos e a mim, a você hoje. Olha, irmão, pode vir um anjo do céu que traga um outro evangelho que não seja esse, que eu vos anuncio, seja anátema. Não existe um outro evangelho, só existe um evangelho. E olha o que está escrito aqui. O outro testamento de Jesus Cristo. Jesus Cristo não tem nenhum outro testamento. Jesus Cristo não tem nenhum outro evangelho. Esse livro aqui ele é baseado dentro de uma revelação de um anjo chamado Moroni, onde Joseph Smith recebeu o conhecimento da salvação registrado em placas de ouro. Segundo ele, diz que teve essa revelação. Isso aqui é um anátema, isso aqui é veneno para a alma, veneno espiritual, esse livro. E eles são baseados, eu já debati muito com esse grupo, viu? Não andam de 2 em 2 nas casas? Eu chamei 2 uma vez, toda semana eu chamava 2. Quando eu via eles na rua, eu ia, vem cá, entra aqui, vamos aqui para casa.
com o objetivo de evangelizá-los. Eles nem queriam vir mais. Porque eles só ficam aonde não tem conhecimento. Eles não ficam aonde tem conhecimento, aonde eles não conseguem entrar. E eles podem ser persuadidos. Ele só vai ficar, insistir, quando ele vê uma casa, uma pessoa que não tem conhecimento. Eu estou pronto para o combate, irmão. Tenho tido muito combate ao longo dos meus 18 anos de salvo em Jesus. Tenho tido muito combate, confronto doutrinário, não só com as seitas de outras religiões, como com as seitas evangélicas, com muitos grupos evangélicos. Deus já tinha revelado. E aí vem esse homem com essa ideia. Aí quem conhece a Bíblia diz logo, ó, um outro evangelho, um outro testamento de Jesus. Isso é anátema, irmão. É o evangelho anátema. Só que Joseph Smith, ele conseguiu atrair muitos seguidores para ele. Aonde ele formou essa instituição chamada Igreja de Mormons, que são mais de 8 milhões de pessoas no mundo. São mais, muito mais de 8 milhões. Fora as outras instituições. Olha que almas indo para o inferno dentro de uma direção doutrinária de perdição. A Bíblia diz isso. Doutrina e heresia de perdição, irmão. Então, em 1830, Joseph Smith publica o título do livro de Mormon. Esse livro aqui, de Mormon, ele tem vários personagens, ele quer imitar a Bíblia. Só que esses personagens nunca foram comprovados pela arqueologia, que estuda a história, né? A geografia local, né? A arqueologia, que estuda a história. Esse livro aqui tem, no nome dele tem livro de alma, Nefi e não sei quem, não sei quem. Esses personagens que este livro aqui mostra, nunca foram comprovados a existência deles. É uma fábula, é uma ficção. Os personagens da Bíblia, Davi, Abraão, Jacó, Isaac, Jeremias, Isaías, todos eles têm comprovação, tanto na história como na arqueologia. Provam a existência desses homens, provam a existência dos fatos bíblicos, provam a existência das coisas que a Bíblia revela. A ciência, a arqueologia, a história provam o que a Bíblia revela. Ainda que os homens não queiram acreditar, mas todo fato, toda busca de conhecimento prova o que a Bíblia revela. Só que este livro aqui de Mormon não tem nada comprovado aqui. Só na mente dos incautos que foram manipulados acreditam nisso. Joseph Smith formulou esse livro como revelação de Deus, por onde o povo tem que seguir. Essa é uma característica das seitas. Eles não usam a Bíblia como exclusividade. Agora, veja a sutileza desse povo. Eles usam isso aqui para tentar justificar com a Bíblia. Eles apenas usam a Bíblia para tentar justificar que a Bíblia prova o livro de Mormon. Olha, a Bíblia nunca falou do livro de Mormon. Eles têm um texto que agora eu estou esquecido, que eu esqueci de anotar aqui, que eles dizem que a Bíblia fala do livro de Mormon. Eles dão uma interpretação errada, irmão. Então a característica das seitas é que ela não tem a Bíblia como regra de fé e prática. Isso é, nos testemunhos de Jeová, que não usam a Bíblia, usam as bruxelas, usam os livros doutrinários dele, poderão viver para sempre no céu, e outros livros, usam os conceitos de ensino deles, as literaturas dele. Eles não usam a Bíblia exclusivamente. Isso também é dentro do catolicismo romano. Eles não têm a Bíblia como regra de fé e prática. Eles creem na Igreja Católica Romana e no clero, o que eles ensinam que é a cúpula dos papas, dos padres, que determinam o que é para o povo crer ou não. Assim também está dentro do budismo, que tem lá o seu livro, os ensinos de Siddhartha Gautama. Assim também está lá dentro dos muçulmanos, do islamismo, que tem lá o livro, o Alcorão, onde eles dizem que Muhammad Ali, Maomé, é o mediador que Deus enviou, é o profeta que Deus enviou, não é Jesus. Aonde também lá dentro do Espiritismo tem o Livro dos Espíritos, escrito por Allan Kardec. Eles não usam a Bíblia, são guiados por esse livro. E dentro das igrejas evangélicas, o que é que eles têm?
Olha, irmão, deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Dentro da igreja evangélica é mais sutil. O diabo trabalha com uma sutileza maior. Sabe por quê? Porque ele sabe que o povo está no entendimento de que a Bíblia é a palavra de Deus e nós temos que andar por ela. Aí, para não tirar a Bíblia da visão do povo, ele deixa o livro lá. Não, nós pregamos a Bíblia. Só que ele manipula os textos. Eles tiram a autoridade da Bíblia usando a Bíblia. Eles tiram a autoridade da Bíblia e formam as suas regras, seus preceitos dentro das igrejas evangélicas. Eles não têm a Bíblia como regra de fé e prática. O que é que o povo é ensinado a obedecer e a crer sem questionar? É a quem? Eles não têm outro livro, mas eles têm lá o homem, onde eles estão vivendo preceitos de homens e não de Deus. Dentro das igrejas evangélicas. É muito sério, irmão. É muito sério o que eu estou falando aqui para você. É um assunto importantíssimo para você que tem a sua vida com Deus para ir ao céu. Você tem que ser muito cuidadoso, zeloso e prudente para não ser desviado do caminho. Então, o livro de Mórmon, eu estou aqui falando hoje sobre Mórmon, sobre os ensinos do livro de Mormon, sei lá como é a tradução certa, Mórmon, onde eles dizem que o livro mais completo da Terra é esse livro aqui. Eles dizem lá que esse livro é o livro mais completo da Terra. Eles também dizem que a palavra de Deus, ela contém a plenitude do Evangelho, né? Que a Bíblia será completa pelo... Olha para aí, meus irmãos. Olha o que eles ensinam lá dentro. Que a Bíblia só é completa pelo livro de Mórmon. A revelação de Deus está fechada aqui dentro. Tudo que Deus ele quer que o homem conheça está revelado na palavra de Deus, nas escrituras sagradas, nos 66 livros que estão aqui. Mas, evangelista Wellington, não é 70 e poucos? A Igreja Católica não tem mais 7 que adicionou? Só que esses 7 não incluem nos livros inspirados por Deus. Chama-se livro canônico, livros históricos, mas não é livro inspirado por Deus. Sabe por que não são? Porque eles divergem dos demais livros. Os 66 livros que aqui estão, eles não entram em contradição em termo nenhum. Mas os livros apócrifos, eles entram em contradição. Se você pegar o livro de Judas Macabeus, apelidado de Macabeus, você vai ver lá, sendo instruído nesse livro, a fazer penitência pelos mortos, que foram para a batalha contra os Macabeus, contra o outro povo e morreram. Aí Judas, ele levanta o povo para fazer sacrifício pelos mortos. E a Bíblia não ensina isso. A Bíblia não manda fazer sacrifício pelos mortos. Nem tampouco invocar os mortos. Aprendeu aí? Qual é a diferença dos 7 livros que não estão aqui na nossa Bíblia? Que estão na católica? Sabe por quê? Porque a católica incluiu. Mas não são livros inspirados por Deus. Sabe por que a católica incluiu? Porque é conivente com o que elas ensinam. Com os ensinos heréticos de lá de dentro. Invocar mortos. Buscar adoração em homens, em mortos, em santos. Mas deixa isso para lá. Estamos falando aqui de Mórmon. Então o livro de Mórmon, ele diz que completa a Bíblia. Nada completa a Bíblia. Não pode adicionar, não pode tirar, não pode acrescentar. Tudo que Deus quer que nós conhecemos está aqui. Não adianta a revelação de pastor, papa, padre, de igreja. Tem que ser pela palavra de Deus. Mas eles dizem que o livro de Mórmon completa a Bíblia. Assim também é lá dentro da Sociedade de Torre de Vigia. Eles dizem que ninguém pode conhecer a verdade de Deus se não for pelos ensinos da Sociedade de Torre de Vigia, dada por Russell. Depois a gente vai entrar também na questão da Sociedade de Torre de Vigia. Então, os mormons são ensinados de que o livro de Mórmon completa a Bíblia. A revelação completa está no livro de Mórmon, né? E foi escrito para que crescem na Bíblia. Olha para aí. Você só pode crer na Bíblia através do livro de Mórmon. É isso que eles ensinam lá. Dizem que Cristo profetizou que esse livro é a videira. Olha para aí. Eles pegam um texto que Jesus profetiza da videira, falando do povo de Israel. Jesus tem hora que fala de 2 povos, 2 rebanhos. Está falando de gentil e o povo de Israel, que seria um só rebanho, não tem 2. Aí eles pegam os textos, interpretam erroneamente, e eles dizem que Cristo profetizou o livro de Mórmon. E que o livro de Mórmon será usado como testemunha contra o mundo. Olha para aí. O que vai testemunhar contra o mundo é a palavra de Deus. Não é a palavra do livro de Mórmon escrito revelado por um anjo.
a revelação de Deus que vai levar o homem a ser condenado ou não é a palavra de Cristo. Jesus disse isso lá em João, capítulo 12, versículo 48. Eu não vim condenar o mundo já tem um que condene. A palavra que eu vos prego, que eu vos anuncio, essa vos condenará no último dia. Não é a palavra do livro de Mormons. Deu para entender? Como é bom a gente conhecer a verdade, né, irmão? A partir dessa revelação, Joseph Smith, ele criou uma organização, a qual deu o nome de Jesus Cristo Restaurada. Porque dizem que Joseph Smith foi um profeta escolhido para restaurar a igreja de Jesus. A igreja dos santos dos últimos dias que eles ensinam lá. Então Jesus, ele não foi suficiente para proteger a sua igreja. Pois ele disse, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E o livro, a doutrina de Mormon, dentro desse livro, eles ensinam lá dentro você vai ter esse ensinamento. Fora, ele não ensina isso não. Fora, ele vai falar de Jesus, de salvação, tal e tal e tal. Mas quando você vai lá para dentro, irmão, você vai receber veneno doutrinário, doutrina, instrução, que não condiz com a verdade do Evangelho. Rapaz, dizer que Joseph Smith foi levantado para restaurar a igreja de Cristo é uma heresia profunda. É dizer que Cristo não foi suficiente a proteger e guardar a sua igreja. A igreja é protegida e guardada por Jesus. Até o dia que ela vai ser tirada daqui. Quem guarda é o próprio Jesus. É ele que guia, ele é a cabeça. Ele está com sua igreja até hoje. E eles dizem que Joseph Smith foi restaurado, levantado para restaurar a igreja de Cristo. Dá para entender isso? Você que... Mas eles lá dentro acreditam nisso. Por quê? Porque a mente dele foi manipulada, cauterizada, foram robotizados nesse ensino para aprender isso, irmão. A Bíblia é a única revelação de Deus para a humanidade. Conhecer a sua vontade e a sua salvação, ela é a palavra de Deus e não há nenhum outro livro que seja revelação divina. Lá dentro do Adventista também eles têm outro livro lá. Ele tem a doutrina de Ellen G. White. Ele tem os escritos de Ellen G. White como revelação de Deus, a ponto de colocar de igualdade com a Bíblia. Até usando maior que a Bíblia, porque eles dizem que ninguém pode conhecer a Bíblia sem a primeira luz. Ele diz que a primeira luz é o livro de Ellen G. White. Mas aí é outra história que eu vou entrar também depois, levando um ensinamento sobre essa seita adventista do sétimo dia. Então você, deu para entender? Eu estou falando aqui do livro de Mormons, tá bom? Eu estou falando aqui dessa doutrina que esse livro contém, que é maldita, que os adeptos dessa organização, dessa seita, vêm até você, pode contaminar a sua mente. Se você não estiver apto para defender a fé e evangelizar esse povo. O objetivo não é eu querer mostrar que eu sei o mais de Deus, é eu evangelizar. São almas que precisam de salvação, que estão lá dentro presas. Mas não tem porta que a verdade do evangelho não entre. O poder de Deus, que é o evangelho para salvar todo aquele que crê, vai em todos os lugares. Quem crê será salvo. Não tem porta do inferno que não seja despedaçada pelo poder do evangelho, chegando até o coração das pessoas. Agora, quem crê será salvo. Quem não crê será condenado. Foi o que Jesus disse ou não? Então, irmão, essa doutrina de Mormon é um veneno espiritual doutrinário para a vida de quem recebe. Vamos aprender algumas coisas que eles ensinam lá dentro também. Tem muito mais ensino herético. Olha só o que eles ensinam. Joseph Smith, nos seus ensinos, ele diz que Deus possui um corpo de carne e ossos, igual ao nosso. E Jesus também. Só o Espírito Santo não tem corpo carnal. Deu para entender? Eles ensinam que Deus tem um corpo como o nosso. Só que Deus é Espírito, Jesus disse. Deus se fez homens através de Jesus. Através de Jesus, Deus tomou uma forma humana. Deu para entender? É coisa que os testemunhos de Jeová também não conhecem. Eu vou levar esse ensino depois. Então, os mormons ensinam que Deus tem corpo como Jesus também tem. Só o Espírito Santo de Deus que não tem corpo físico, mas Deus, o Pai e Jesus tem. Jesus, sendo Deus espiritual, ele se fez homem, tomando a forma humana. Mas Deus não tem corpo. O Pai não tem corpo. Deu para entender? Então, eles ensinam também que existem 3 locais de glória. Olha, irmão, eu estou trazendo doutrina deste livro.
Tá bom? Dos ensinos doutrinários de Mórmon. Não estou falando das pessoas. Eu estou falando do ensino, da doutrina. São assuntos de domínio público, eu posso expor aqui. Por isso que eu estou expondo. Para trazer um combate apologético para a defesa da fé. Você que está assistindo, meu irmão, você se proteja, se prepare para estar pronto, apto para responder a quem vier pedir profissão da sua fé e para se defender de quem vier querendo contaminar o seu entendimento com um fermento que leveda a doutrina de Cristo, contaminando a verdade do Evangelho. Então, essa doutrina mormon ensina que existem 3 lugares de glória. Eu tenho visto muitos irmãos no meio evangélico com esse mesmo entendimento. Irmãos, nós precisamos examinar as Escrituras e ficar nela. Não no que a gente entende, num texto que a gente se isola nele. Não fique preso num texto isolado. Procure outro contexto no geral em toda a Bíblia para fazer uma comparação, para chegar a um entendimento da realidade que a Bíblia nos mostra. Amém? Então, a doutrina mormon ensina 3 locais de glória. Primeiro, o reino celestial, que é para onde vão todos os ímpios do mundo. Reino celestial. O reino terrestrial, que é para onde vão as pessoas boas que não foram mormons. Presta atenção nisso aqui, irmão. E o reino celestial. Esta está reservada somente para quem for mormon. Meu irmão, isso é uma heresia, não é? Reino celestial, que é para os ímpios irem. O reino terrestrial, que é para todos aqueles que foram boas, que não foram mormons. Foram pessoas boas, mas não foram mormons. Vão ficar no reino terrestrial. E o céu, eles ensinam aqui. O reino celestial. É só para quem foi mormon. Meu irmão, deu para entender? Isso é ensinado lá dentro, na doutrina de Mormon. Então você está aprendendo aqui isso. E tem muitos outros ensinos. Eu vou encerrar aqui essa live para não ficar tão longa. Deu para você perceber como é séria essa questão de ensino doutrinário. Como é sério a questão de você estar protegido dentro da direção da doutrina de Cristo. Você tem que conhecer. Então, meu irmão, estou trazendo esse ensino apologético, defesa da fé, para lhe proporcionar essa oportunidade de você ter esse conhecimento. Pega esse material aí, baixa ele, grava ele, não é? E fica usando ele para estudar, aprender e receber ensinamentos para a defesa da fé. Porque isso vai ser muito útil para você. Não tem nada privado, não tem nada com direitos autorais aqui. O direito aqui é o direito celestial de Deus para todo mundo. O que eu recebi de graça eu dou. O ensino, a vocação, chamado dom para levar essa instrução, eu transmito de graça. Pode baixar, pode colocar onde quiser, pode usar como quiser, pode usar para criticar, questionar, não concordar, fique à vontade. Porque eu sei que o que eu estou levando é a semente de Deus, é a palavra de Deus, alicerçada, baseada no fundamento que já foi posto, que é Jesus. Ninguém pode colocar outro fundamento além do qual já foi posto. Estou baseado, alicerçado, dentro da autoridade da palavra, com a ousadia, a graça e a direção do Espírito Santo de Deus na minha vida, que me levanta para esse combate, esse trabalho, e que você seja abençoado em nome de Jesus com essa instrução que foi maravilhosa nesta noite, falando sobre a defesa da fé em relação aos conceitos doutrinários de Mormon, da doutrina da igreja de Mormon, igreja dos santos dos últimos dias, né? Não é a plaquinha que eles usam aqui, né? Igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias. Essa igreja que foi restaurada porque eles dizem que a igreja de Cristo passou um tempo que ficou sem atuação na terra. Nunca a igreja de Cristo deixou de atuar na terra. Desde o momento que Cristo levantou essa igreja, esse povo. Quando eu falo de igreja, não é instituição dentro do ensino de homens. Quando eu falo de igreja, eu falo de povos dentro da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Amém? Todo tempo essa igreja permanece ativa, combatendo e levando a palavra de Deus, combatendo contra o reino das trevas. Porque quem nos garante esse triunfo, este prosseguir, é o próprio Jesus que está conosco. Ele disse,
estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu estou aqui com ousadia porque eu sei que Jesus está comigo. E Ele é fiel e poderoso para me guardar e proteger. Paulo disse, eu sei em quem tenho crido. Estou certo de que Ele é poderoso para me guardar e guardar o meu depósito da fé até aquele grande dia que eu estou combatendo o bom combate para alcançá-lo. O dia em que eu estarei com o Senhor lá na glória, aleluia. Eu, você e todos aqueles que perseverarem e amarem a vinda do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Que Deus continue abençoando a cada um. Meu Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço por esse momento tão rico, maravilhoso e importante, que nos dá um crescimento espiritual da tua palavra, do teu ensino, abrindo nosso entendimento e nos esclarecendo de assuntos importantes para a nossa defesa da fé. Obrigado, Pai, por este momento que tu nos deste. Abençoa cada irmão e irmã que está do outro lado. Pessoas que ainda também não fizeram a sua decisão de fé por Jesus, mas que estão começando a ouvir a tua palavra. Teu Espírito Santo vai convencer e eles vão se arrepender para que sejam libertos e estejam fazendo parte deste corpo que é a tua igreja como membro. É o que eu te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Tchau, gente. Até o próximo trabalho.